e tem uma ótima apresentação. Tá bom. Qualquer coisa que não estiver funcionando, você me avisa aí. Aviso sim. Tá bom? Bom, Tá, eu vou tirar minha imagem aqui. deixa eu dar uma boa noite para todo mundo. Eu conheço provavelmente alguns eu não conheço. Meu nome. O Renato está me chamando de Alves, mas meu nome de guerra aqui, que o pessoal me conhece, é Lopes, José Lopes, né? Lopes, é verdade. Isso, é. Então, o que eu faço, né? O que eu fiz, né? Eu estou trazendo para esse momento com muita satisfação. E minha vida é uma vida industrial, né? Eu comecei em fábrica, fiquei 30 anos em fábrica, fazendo engenharia de fábrica, construindo, montando, operando, trabalhando em manutenção, 30 anos no grupo da ROD, que acabou me dando um passaporte aí para aprendizagem, para conhecimento, né? Aprendi muita coisa na ROD. E depois passei muitos anos, vários anos também, como funcionário, como contratado, como parceiro, né, da DNV, Det Norsk Veritas, né, hoje DNV-GL, que aí me deu o passaporte para consultoria, porque tanto a DNV como a ROD são empresas centenárias, e empresas que a gente tem muito orgulho de trabalhar, enfim. Então, aprendi muita coisa, e em 2004, quando eu saí da ROD, eu montei uma empresa de consultoria, e já com esse nome de interface, porque eu achava que essas coisas humanas aí as coisas acontecem nas interfaces, e acabei dando esse nome com as interfaces com o sistema, né? Colocando a pessoa como interface de sistema. E trabalhei fazendo consultorias de gerenciamento de risco, dos 30 anos na Ródia, uns 15 foi em segurança de processo, tecnologia, trabalhando nessas áreas. Fui consultor, fui como é que se diz, auditor internacional do grupo, tive oportunidade de conhecer outras culturas também. Então, eu fui o que eu sei fazer mesmo, né, é observar. Então, eu me considero um bom observador, mas essa parte, muita coisa eu não sei, tá certo? Sabe muito mais do que eu, muita gente. Mas a minha... Então, esses assuntos de confiabilidade eu comecei a trabalhar já na ROD, quando nosso amigo, eu chamo ele de professor, o professor Luiz Fernando, que para mim é um dos melhores professores que eu já tive, começou a nos levar lá na ROD a engenharia de confiabilidade. E aí eu peguei esse fio e comecei a trabalhar e comecei a me interessar por o lado humano. E algumas coisas vocês vão ver nessa apresentação aí, tá certo? Então eu vou pedir permissão para vocês, para o Renato, eu vou compartilhar o que eu preparei aqui para a gente começar a conversar. Eu assisti algumas palestras daqui da Abrisco e uma delas eu fiquei assustado. Eu disse, como é que eu vou apresentar alguma coisa? Eu assisti aquela palestra de computação quântica. E eu disse, meu Deus do céu, o pessoal está falando em computação quântica, o que eu vou falar? Então, eu acabei trazendo o lado da confiabilidade humana, e a confiabilidade humana no cotidiano, tá certo? É aquelas coisas que mexem com a gente, que a gente observa, que às vezes não se consegue avaliar numa análise de risco, mas elas acontecem, tá certo? E se nós não estivermos preparados para isso, as coisas podem não dar certo, tá certo? Então, esse é o foco. Eu vou começar aqui, coloquei uma frase que achei muito interessante, é um livro, não sei se todos leram, mas vale a pena, principalmente para quem trabalha em emergência, que é o livro Impensável, Unthinkable, né? O Impensável, da Amanda Ripley, ela é uma extraordinária escritora, e ela coloca essas duas frases aqui que eu
nós flertamos desavergonhadamente com risco. Ela fala isso porque ela, no livro dela, ela investigou os fatores que levaram aí aos grandes desastres lá nas Torres Gêmeas e outras coisas que ela fala que são muito importantes aí, né? E ela diz aqui, quanto mais sobreviventes de desastres eu conheci, mais fiquei convencida de que as soluções para os nossos problemas não são necessariamente complicadas. E aí é uma dessas teses, né, pelo menos que eu tenho, que a confiabilidade humana, também a questão da confiabilidade operacional, não precisa ser com coisas complicadas, não, tá certo? E é um pouco disso que a gente vai falar aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre o contexto no cotidiano, pegando algumas experiências, alguns desastres, algumas coisas que aconteceram, que é importante, que nos traz para a reflexão, pelo menos nesse tempo aqui que a gente tem. Algumas competências que eu coloquei, chamei de competências essenciais na linha de frente, né? No front. O que é o operador? E essa sempre foi para mim meu trabalho de pesquisa e de observação. O que é o operador lá na frente, lá no sábado de madrugada, com tempo ruim, etc. O que esse cara precisa? Que competências ele realmente precisa numa emergência e etc. Eu já vi assistir emergências, já investiguei emergências e pergunto para o operador, às vezes, o que você fez? Eu só não fiz nada. Eu estava tentando entender o que estava acontecendo, tá certo? E aí o cara se depara com coisas que não estavam no script, né? Vamos falar um pouquinho sobre fatores humanos, algumas soluções, poucas, não existem, com certeza existem mais, e alguma expectativa para o futuro que eu consigo enxergar, né? Devem ter muitas outras aí, o que eu consigo, assim, na minha observar. Eu trago aqui para vocês um exercício bem simples, né? Que é um parafuso comum, e você tem 8 porcas que devem ser colocadas nessa ordem que está aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no parafuso. E essa é a tarefa correta, né? E a pergunta é, quantas são as oportunidades de erro? É uma matemática relativamente simples, né? Numa análise combinatória, uma fatorial de 8, aí você chega a essa conclusão que o número de oportunidades de falha é extraordinariamente elevado. 40.320 possibilidades, sendo uma falha, né? Uma certa, perdão, né? 40.319 de oportunidades de erro. Aí você chega à conclusão relativamente simples, que o cara vai errar. Se ele tem 99,99% e mais uns quebrados de chance de errar, ele vai errar, tá certo? Então, a resposta não é tão simples assim, né? Você imaginar um camarada que recebe uma instrução numa terça-feira, às 9 horas da manhã, a pessoa chama ele, eu vou te passar uma tarefa, a tarefa é a seguinte, numa sala bem iluminada, ele coloca essas porcas lá 10 centímetros afastada uma da outra, um tag da porca bem grande, né? O cara não precisa nem usar óculos para fazer isso, o cara está descansado e ele diz assim, olha, você entendeu a tarefa? Ele repete para mim a tarefa. E o cara repete exatamente qual é a tarefa e ele dá, sei lá, 5 minutos para o camarada fazer a tarefa. A chance do camarada acertar ele vai fazer 1000 vezes a tarefa e vai acertar. Por outro lado, você imagina essa tarefa numa sexta-feira à tarde, pegar um cara, lá pelas 4 horas da tarde, o ônibus sai às 4h30 e ele vai estar saindo para entrar de férias, e é um cara que não enxerga muito bem, e o cara diz assim, olha, eu preciso fazer essa montagem desses parafusos aqui, e era muito importante, né? Você precisa fazer antes de sair. E dá para o cara as porcas numa sala mal iluminada, as porcas dentro de um saco plástico com um nó, o tag extremamente pequeno em cada porca, e você diz assim, meu amigo, nós estamos com pressa, você tem 1 minuto para fazer isso, né? A chance de o cara errar não é 0, tá certo? Mas a chance é muito maior, né? O que eu quero dizer com isso, né?
Eu quero dizer que muitas vezes não é a tarefa, mas é o contexto. É o contexto, são os fatores que envolvem a tarefa é que vai determinar realmente se a pessoa vai errar, ou a chance de ela errar, ou se ela acertar. Tá? Percebam, por exemplo, como essas coisas são feitas hoje. Né? As análises de riscos iniciam lá no projeto preliminar, ou no RASOP se faz lá no projeto básico, né? Onde a gente deveria já começar a trabalhar nas questões humanas. Mas quando você analisa os fluxogramas de engenharia, o material que o pessoal normalmente faz as análises de risco, onde está o operador? O operador não existe. Nessa época não existe procedimentos escritos, tá certo? Não existe nada disso. Então, a pau e corda, o pessoal comenta lá, vocês pegam lá em 74, quando foi desenvolvido o RASOP lá, né, as perguntas, erros operacionais. O pessoal não consegue nem imaginar qual é o tipo de erro operacional. Então, o operador entra muito tarde nisso, normalmente quando as coisas já estão quase prontas para partir, tá certo? E nós vamos tentando. Não é por nada, né? O pessoal que conhece bem a aviação na década de 50 passada, do século passado, havia 80% de falhas de hardware, falha de software, sei lá, de sistemas elétricos, mecânicos, e 20% de... 80-20, né? 20% de falhas humanas que eram catalogadas. Hoje é o contrário, tá certo? Hoje, mais de 80% são questões humanas que passaram a aparecer. Onde está o operador no gerenciamento dos cenários de risco? Vocês conhecem isso, talvez até melhor do que eu, tá certo? O operador pode estar, inclusive, como evento iniciador. Mas mesmo que ele não esteja no evento iniciador, lá no ambiente de controles, como a gente chama, ele vai estar, é onde a gente faz análise de risco, na montagem do cenário, ele pode estar nas barreiras, nas camadas de proteção, naqueles controles de risco. Sempre tem alguém ali fazendo manutenção ou tentando participar numa resposta de uma emergência e etc. E também vai estar no monitoramento dos riscos. E as questões humanas estão envolvidas em todas essas fases aí, tá certo? Não dá para como descartar isso. Como é o cotidiano, tá certo? Na realidade, na prática, tá certo? Pode ter feito as análises de risco que foram feitas, a planta está montada, está funcionando, mas como é que é o cotidiano, né? Seja ele simples ou seja ele complexo. Tá? Nós perguntamos para as pessoas em organizações grandes, tá? Perguntamos para as pessoas no dia a dia por que ocorrem acidentes. Isso aqui foi de uma das empresas que nós perguntamos, tá certo? Essa foi a nuvem de palavras que aparece, e aparece essa questão da falta de atenção, tá certo? Quem conhece bem as teorias de erros humanos já está cansado de falar, de analisar, investigar deslizes, né? Aqueles deslizes cognitivos. Né? Para os deslizes cognitivos precisam duas coisas, só duas coisas: uma oportunidade de falha e uma falta de atenção. E a falta de atenção tem aparecido em muitos e muitos e muitos acidentes. Tá certo? Quer dizer, existem vários fatores humanos que podem aumentar a chance de que as pessoas acabem cometendo algum problema de falta de atenção. Procedimentos operacionais da mesma coisa. Mesmo caso. Isso aqui é uma frase de um operador numa pesquisa de cultura, onde ele diz o seguinte, e estou falando de empresas grandes, não estou falando de empresa pequena. Tá? Parece simples, mas não há tempo. Uma manifestação em um grupo focal, quando a gente falou sobre a necessidade, eventualmente, de improviso em tarefas. Né? Isso aqui que eu listei aqui não é coisa de literatura, isso aqui é coisa real, tá certo? É coisa que se verifica realmente, procedimentos que são incompletos, imprecisos, mal formatados, difíceis de ler,
fontes de improvisações, coisas que são consideradas sem risco, que na realidade têm riscos, né? Ergonomicamente ruins. Hoje a gente está chamando isso de ergonomia linguística, né? A questão da facilidade da ergonomia do diálogo com o procedimento. Vocês devem se lembrar, né, nós estamos falando em coisas da não confiabilidade no cotidiano, tá certo? Esse cotidiano aqui já ocorreu há bastante tempo. Vocês devem estar lembrados daquele caso daquela enfermeira que recebeu uma menina, e a menina estava com um problema de uma infecção, e levaram para fazer uma dosagem de soro, e ela disse que ela foi pegar as garrafas, e na terceira dose do soro, ela foi lá no armário pegar as garrafas. Haviam 3 portas, uma porta era de toalhas, a outra porta no outro lado era de máscaras e seringas, e a porta do meio era só garrafas de soro. Sempre foi só soro ali. E ela pegou as 2 garrafas, levou para cima de uma mesa. Ela lembra que leu a primeira e dizia que era soro. Quando ela foi ler a segunda, uma outra enfermeira chamou a atenção dela, desviou a atenção dela, tá certo? E ela acabou pegando as 2 e colocou essas para serem usadas na aplicação do soro para a menina, e não era soro, a segunda era uma vaselina, e a menina morreu. Deu inquérito, etc. Assim. Mas são coisas ou seja, a não confiabilidade aparece nas mínimas coisas no cotidiano, tá certo? E isso não aparece na análise de risco. Nas análises de risco que são bem feitas, são digamos assim, são estruturadas e etc., para pegar grandes desvios, né? Operacionais, mas desvios de comportamento, desvios de conduta, essa coisa toda, as análises tradicionais não chegam nesse nível, né? Uma outra questão, mapeamento espacial, por exemplo. O mapeamento espacial não aparece nas análises de risco. Aqui tem eu conheci um caso, existem vários relatados, onde o camarada tem que fazer manutenção, então ele chega para trabalhar numa coluna, onde estão as gavetas lá de um centro de comando de motores. Eu já vi gente colocar uma mochila na frente para poder não errar, depois ele vai abrir para saber onde é que ele, depois que ele identificou, para saber onde é que ele está trabalhando. Mas aí o que acontece quando ele faz a volta? Né? Então o cara fez a volta, errou a coluna, e acabou dando um curto-circuito e parou uma fábrica enorme, tá certo? Não se machucou, felizmente, mas a fábrica parou completamente, por uma falha relativamente simples. Se você vai ver o tag que aparece na frente é um pouco maior, mas o tag da coluna ou da gaveta atrás, o cara coloca um negócio de 1 centímetro, tá certo? Que não dá para ver. Você bate estou falando de indústrias grandes, o cara bate lá na gaveta do CCM para ver se acende a luz, se ele está funcionando, porque às vezes está com mau contato e ele convive com isso, né? Coisas insignificantes, grandes consequências. Isso aqui era um teste que ia ser feito na fábrica, o pessoal sabia que se o teste não desse certo, tinha que parar a fábrica, e parar era uma dor de cabeça muito grande. Então, eles chegaram à conclusão, no gerenciamento de mudança, que estava tudo correto, dava para fazer o teste, mas era preciso colocar uma válvula, que eu estou simbolizando desse jeito, para que, se o teste desse errado, o teste conseguisse parar e não precisasse parar e repartir a fábrica, tá certo? Os documentos vão para a linha de frente, molham, sujam de óleo e etc. Ficou imprestável o documento, e eles pediram para fazer uma nova cópia. Fizeram um xerox, e o camarada sabia que a válvula era muito importante. Ele pegou uma lapiseira dessas de Lumicolor, né, dessas de iluminar, passou, e o cara chegou lá, não quis usar aquilo, estava muito bonitinho o desenho, ele fez uma cópia xerox. Quando ele fez a cópia xerox, desapareceu a válvula, e o teste deu errado e a planta parou. Coisa simples, coisas do cotidiano, né? De alguma maneira, alguma não confiabilidade se manifestou, né? Outro caso bastante conhecido é o ano passado, né? A Herald Free Enterprise, né? Onde a gente pode, eu coloco isso como inferência, né? A inferência é uma das
um câncer para a confiabilidade, tá certo? É um dos piores inimigos que tem num grupo que trabalha para manter uma confiabilidade operacional é a inferência. O cara tinha que fechar as portas, né? Tocava um alarme, todo mundo tinha algumas pessoas tinham suas tarefas quando tocava aquele alarme para poder zarpar, tá certo? Daquele porto lá, acho que era na Bélgica, se eu não me engano, e que ele ia para o Reino Unido, né? Aquelas barcas enormes que transportam veículos e etc. Então tinha que fechar as portas, né? Depois dos veículos terem sido carregados e estava tudo pronto para zarpar. E tocou os alarmes, só que o camarada que deveria fechar as portas estava dormindo, ele não ouviu o alarme. E um outro cara lá na outra extremidade, contou depois, um mestre, contou depois, mais tarde, na investigação, que ele disse, olha, eu vi o fulano, eu vi aquele macacão lá no outro lado do barco, que era enorme, eu vi o fulano, ele estava de macacão, pelo menos eu achei que era o fulano, né, que estava de macacão laranja, e eu supus que ele tinha fechado, porque ele sempre fecha as portas. E ele foi lá para a ponte e disse para o comandante que podia partir. Então, ele inferiu que era o sujeito e não era o sujeito. Né? As portas não foram fechadas e o barco entrou água e o barco afundou. Tem uma investigação bastante interessante. Né? E aí aparece essa regra aqui que foi cunhada naquela época. Se não há notícia ruim, é porque tudo vai bem. Se ninguém diz que tem algum problema, significa que está tudo bem. E na empresa, na indústria, não é assim. Nem tudo dá certo todo dia. Tá? Então, quando muito tempo fica sem notícia ruim, é porque alguma coisa está errada. Tá certo? Aqui também é um outro caso bastante interessante. 2 eletricistas sêniores são chamados para fazer um serviço de emergência em um CCM, às 7 horas da manhã. Às 9 horas, um dos eletricistas é substituído por um eletricista júnior, devido a uma outra emergência. Às 11 horas, o segundo eletricista sênior é substituído por outro júnior devido a outra emergência. E às 11h30, lá no CCM, estão trabalhando já, e um deles recebe um choque elétrico. E eu, naquela época, isso foi nos anos 90, naquela época, eu lembro que havia uma consultoria vindo dos Estados Unidos para trabalhar questões comportamentais, e eu contei que um eletricista havia recebido um choque numa subestação lá no CCM, e o camarada disse, não, isso é problema comportamental do sujeito. Então, eu vou lhe contar toda a história. E contei desde o início, exatamente como aconteceu, e perguntei para ele de novo, o que o senhor acha agora? Eu continuo dizendo que é um problema comportamental do eletricista. Aí nós acabamos não contratando a consultoria. Checklist. Em muitas investigações, nós dizemos ou colocamos como recomendação checklist. Até que ponto os checklists são hoje no cotidiano? Estou falando no cotidiano. Até que ponto o checklist é realmente uma barreira? Esse caso aqui do voo 255, em que o piloto, eles estão começando a preencher o checklist para decolar, o avião começou a se mover, o capitão estava começando a conversar, o primeiro oficial, o copiloto, conversando várias vezes com a torre, justo no momento em que eles estavam no checklist para abrir os flaps. E nos chamaram a atenção dele, né? Aquela falta de atenção que eu falei ainda há pouco aqui. Quando eles voltaram, depois da conversa toda, para o checklist, eles passaram por cima e acharam que já tivessem feito a abertura dos flaps, e não foi feito, né? E o resultado foi que morreu todo mundo. Né? E aparece aqui na investigação esse negócio bastante interessante. Sempre que algo interfere ou interrompe a sequência normal de scripts, tá? O cara vinha fazendo um checklist, é um script, né? É possível que um script inteiro seja perdido, nunca executado. Muitas falhas têm ocorrido, mesmo em manutenção, por questões de falta de atenção, lapso de memória. O cara recebe uma tarefa, e hoje em dia são as múltiplas tarefas que aparecem, ele vai fazer uma outra tarefa depois de algum tempo, quando volta para cá, ele não sabe mais onde está e prossegue dali para frente. Perguntamos para pessoas no setor industrial, não é na aviação, perguntamos para pessoas. Checklists são projetados, mantidos e usados com alto grau de responsabilidade e precisão?
46% disseram que não concordam. Um deles comentou: o cara colocou em risco toda a população da fábrica, que o operador não preencheu um checklist. E essa foi a resposta da pessoa, consciente que havia colocado a fábrica inteira em risco. E o mais importante é que a gente, na consciência autocrítica, né, a gente falha muito no preenchimento de checklist. E ainda, né, esse aqui é fantástico, né, esse acidente chamado Silêncio Fatal, em 25 de outubro de 99, um Learjet carregando, inclusive, um as do Golfe, que causou uma comoção lá nos Estados Unidos. O camarada saiu de Orlando, estava indo para Dallas, e depois de um certo tempo, velocidade de cruzeiro, perderam a comunicação. E daqui a pouco começaram a sair da rota. Mandaram a aviação, a Força Aérea atrás deles para ver o que estava acontecendo. O cara estava lá em cima e não conseguiam comunicação com ele. E o pessoal da Força Aérea disse: olha, não tem jeito. O cara naquele negócio derruba, não derruba, porque ele ia passar por cima de cidades muito grandes. E acabaram acompanhando, e eles disseram: olha, tá tudo como é que se diz? Opaco lá no para-brisa, está com condensação lá dentro do para-brisa. E resolveram acompanhar, o pessoal caiu lá em Dakota do Sul, depois de 4 horas lá. Pegaram os destroçados, naturalmente estava todo mundo morto, chegaram à conclusão que houve realmente uma despressurização, mas que a tripulação, na emergência, começou a pegar o livro de emergência, começou a pegar o checklist, o que devia fazer, estavam tentando entender o checklist, passaram vários minutos. Qual era a primeira coisa que deveria estar escrita no checklist? Coloque a máscara de emergência. E eles não colocaram a máscara de emergência, ficaram no estresse, pegaram um documento que deveria ser 100%, 99,9999 confiável, e não era, tá certo? Então, o checklist é uma barreira, mas é um procedimento que, tanto quanto os outros, ou talvez até mais, né, precisa ser dado, porque cotidianamente, se for feita uma análise em vários procedimentos operacionais, aí, vai se perceber que eles não são perfeitos. Competências essenciais para o front. Eu listei algumas que vêm naturalmente algumas, né, vêm da área de aviação. Eu coloquei aqui, até coloquei aqui uma figura do preparação do salto da Normandia, o pessoal da divisão 101 da Força Aérea. O que eles estão fazendo? Estão cuidando um de outro. Estão cuidando para ver se o cara errar, se ele esquecer de alguma coisa, o cara pode estar morto, tá certo? E nós não temos esse hábito aqui, em muitos lugares, de as pessoas analisarem desde o início, na manhã, ter esse cuidado mútuo de ajudar pessoas que vão fazer como é que se diz, entrar num ambiente confinado ou qualquer coisa parecida. Mas o cuidado mútuo, ainda assim, nós fazemos razoavelmente, pelo menos na minha opinião, né? Nós fazemos relativamente bem. Trabalho em grupo, trabalhamos relativamente bem. Liderança, trabalhamos bem, né? Mais do que até que na aviação, porque nós trabalhamos isso há muito mais tempo, né? E a aviação custou muito tempo sendo aquele comandante, aquele negócio todo de hierarquia, né? Tomada de decisão, acho que temos que melhorar ainda, né? Tomada de decisão sim, sob estresse, principalmente, né? Mas consciência situacional, nós não trabalhamos. E eu estou voltando a dizer isso, é a minha foto, né? Comunicação confiável, muito longe. Percepção de risco, muito longe. Gestão de fatores humanos, praticamente nada, tá certo? Então, eu acho que isso são coisas que, no cotidiano, nós estamos falando no cotidiano, lá na linha de frente, deveriam ser como é que se diz? Competências que as pessoas deveriam ter, tá certo? Supervisores, operadores, etc. Em termos operacionais, consciência situacional significa ter uma compreensão do estado atual, ser capaz de antecipar. Isso aqui foi um teste que eu fiz há muitos anos, um teste que eu estava avaliando a heart rate variability, né, a variabilidade da frequência cardíaca, porque ela é inversamente proporcional à carga mental de trabalho, ao estresse mental. E justamente aqui o gráfico do histórico sumiu, e quando nós avaliamos a variabilidade do sujeito, a variabilidade estava lá
estava caindo extraordinariamente, estava acusando justamente que a falta de consciência que ele estava precisando estava elevando o estresse mental dele bastante alto. Aqui, outro acidente também, acho que não vai dar muito tempo, senão eu vou me perder. Uma lâmpada quebrada de $5 pode fazer cair um avião, 75 sobreviverem, 101, dá para acreditar, 101 pessoas morrerem? Isso aconteceu no Everglades, lá naquela região da Flórida, lá, né? O avião que saiu do lado do JFK estava indo para a Flórida, quando ele estava chegando, ligaram os trens de pouso e a luzinha do trem da frente, né? Lá, na dianteira do avião, não acendeu. E será que o trem baixou ou não baixou? Ficaram com aquela dúvida, pediram autorização para subirem para 2.000 pés e tentar tirar a lâmpada para ver se a lâmpada estava queimada. Foi um sufoco. Estava o piloto, o copiloto, o engenheiro de bordo e mais um cara que estava pegando carona, os 4 ali tentando ver como é que se tirava essa lâmpada. Aí conseguiram tirar, mas não conseguiam colocar outra. O comandante pediu para alguém descer lá no porão para tentar olhar para ver se conseguia enxergar. Não conseguiram. Não dava, estava muito escuro. E aí o comandante se vira para o engenheiro de bordo e diz assim, olha, eu me esqueci de ligar a luz lá do porão, então você vai lá de novo e vamos tentar mais uma vez. Tá? Só que quando ele se virou, ele tocou no manche. Tá? E naquela época o manche estava em piloto automático e o avião começou a descer. O avião começou a descer, e eles não conseguiram perceber. Quando a pessoa voltou, perguntou para ele, o que nós fizemos alguma coisa? Né? O que? Perguntou surpreso o comandante Loft, que era o comandante do posto. Nós ainda estamos a 2.000 pés e eles estavam a menos de 100 pés. Caíram e aí morreu muita gente. Né? E saiu no relatório, a tripulação esqueceu de pilotar. E eu já vi coisas dessas acontecerem na indústria química, indústria petroquímica também. Todo mundo focando e ninguém controlando todo mundo. Tá certo? Todo mundo olhando e ninguém atrás para controlar sem essa coisa que a gente chama de consciência situacional. Né? Às vezes eu só escuto tivo. Não sei se é positivo ou negativo. Isso um operador de campo. Né? Amostras de cultura... em pesquisa de cultura, existe treinamento para desenvolver a competência em habilidades de comunicação? 40% diz que não. Tá? Falando em empresas grandes. Na troca de turno, todas as informações importantes são transmitidas de forma adequada para a equipe que está entrando? 55% não concordam. Claro que isso aqui é uma amostra, né? Eu não estou falando aqui em a média... Claro que não é essa, né? Eu estou dizendo que, às vezes, você encontra vulnerabilidades ligadas à comunicação. Eu, em 40 anos, e aí que eu estou na estrada, eu nunca vi nenhum acidente que não tivesse uma componente humana e não tivesse também uma questão ligada à comunicação. Tá? Aqui está a questão do ok. Né? Por que na aviação não se diz ok? Porque o ok não tem significado. É vazio o significado. Na aviação, o pessoal usa o Roger, né, para saber que o Roger that, né? O cara tomou conhecimento e vai fazer aquilo, tá certo? Mas não diz o ok, porque o ok não significa. Eu já vi pessoas dizerem ok e fazerem ao contrário. Nós fizemos uma pergunta interessante numa petroquímica. O que significa para você alinhar uma bomba? E na mesma equipe, na mesma empresa, uma diz assim, olha, para mim alinhar uma bomba é pegar as válvulas que estão a montante, a jusante, lá na frente, e deixar pronta para partir. E o outro diz assim, na mesma equipe, não, para mim alinhar a bomba é botar a bomba para funcionar e bombear para onde tem que bombear. Isso para mim é alinhar a bomba. A mesma equipe. Ainda falando em comunicação, estou querendo, no tempo pequeno aqui, eu acabei misturando algumas coisas, mas que eu acho importante, né? A questão das dinâmicas humanas. As pessoas se comunicam de forma diferente, preferem meios de comunicação de forma diferente. As pessoas aprendem, se comunicam, trabalham em grupo, manifestam opções, planejam, etc., aceitam desafios de forma diferente. Trazer esses conceitos para dentro
dos fatores humanos, quando a gente trabalha as questões humanas, é extremamente importante. Eu tive uma... desculpe por eu estar trazendo questões da minha vivência pessoal, porque é o que eu tenho, né? Eu trabalhei com um chefe de manutenção que trabalhava comigo, eu era gerente de engenharia, é um chefe chileno, e depois de 10 a 15 anos trabalhando comigo, ele chegou para mim, assim, na festa de despedida, ele disse assim, você sabe, Lopes, que muitas vezes você falava, eu fazia assim, e não entendia nada que você estava dizendo. E era o meu chefe de manutenção, tá certo? Não, isso aqui não era. Liderança. Para pequenos desvios, existe tolerância. 40% pequenos desvios. Não estou falando de grandes desvios. Mas a tolerância é uma questão, como a liderança é uma das competências extremamente importantes no front, lá na frente, né? A questão da tolerância também é extremamente importante. Tolerar até que nível, né? Essa fotografia que eu fiz quando eu morei um tempo em Niterói, pegava a barca, e aqui aparece um camarada que para na escada, apesar de lá na frente existirem ativadores, chamados ativadores comportamentais, né? E que pediam para as pessoas, pediam não, diziam não sente. A voz lá do pessoal dizia no alto-falante, repetiam 2 vezes, pelos códigos da Marinha, etc, etc, é proibido sentar nas escadas. E o cara senta, tá certo? E aqui eu coloquei essa frase aqui do Tulo, né, Frank Tulo. Acredito firmemente que um comportamento não corrigido é um comportamento tolerado. Isso vem do CRM, né, do Crew Resource Management. Então, no cotidiano, né, existe muita tolerância, certo? Que é contra, naturalmente, a área da confiabilidade. Aqui eu coloquei algumas coisas da percepção do risco, não vou conseguir entrar tanto em detalhe a respeito disso, né? Mas a percepção de risco, naturalmente, é uma competência, uma habilidade, enfim, uma sensibilidade muito importante para quem está na linha de frente. E a questão é importante que eu coloquei aqui, será que uma palestra sobre percepção de risco ajuda? A maioria das que eu vi até hoje não ajuda, né? A maioria das que eu recebi, né? Mas desde que exista um projeto pedagógico adequado para isso, pode ser até que exista, né? Isso vem da área da psicologia, se estuda essas fontes, né, que as pessoas tomam para decidir alguma coisa, né? Sejam as experiências passadas sobre as consequências que ela acha que vão acontecer, ou sobre o autocontrole, né, que ela acaba assumindo, mesmo conhecendo os riscos, né? E existem fatores humanos em tudo isso aqui, tá certo? Essas consequências que eu acho, tem pessoas que vão achar e tem pessoas que não vão achar, tá certo? Para o mesmo, você coloca, quem dá significado para o risco é a pessoa. Você pode colocar o Razop inteiro lá, ela pode ler, passar um ano lendo, quem vai dar o significado do risco é ela. Nós podemos influenciar isso aqui, aí que entra as questões do gerenciamento dessas coisas, dos fatores humanos aqui. A influência dos fatores humanos. Aqui eu estava conversando antes com o Renato, essa é a definição que eu normalmente tenho usado, que eu trago isso lá do HSE, os fatores ambientais, organizacionais, fatores de trabalho, características humanas e etc., que podem influenciar. Isso é extremamente complexo, não é simples, tá certo? Mas o mais importante, o primeiro ponto disso tudo é se dar conta que isso existe, que isso afeta, que aquela probabilidade de falha que a gente usa muitas vezes em catálogos, aí, em livros, né? Aquilo pode sofrer muitas mudanças a partir dessas questões no dia a dia, tá certo? Fatores humanos no setor elétrico, né? Autoconfiança, achar que nunca vai acontecer conosco, estresse, cobrança e pressão, condições físicas, condições psicológicas, pressão psicológica. Camarada no sistema elétrico, e eu já vi várias pessoas falarem isso, à medida em que, por exemplo, depois de um blackout, vai demorando todo segundo que passa e a energia não é reestabelecida, o estresse vai aumentando, tá certo? E existe uma pressão muito forte, né? Despreparo para certos serviços,
arranjos técnicos e ferramentas inadequadas, ruídos de comunicação, por exemplo. Fadiga mental, nem se fala, né? Essa fotografia aqui, eu acho que era daquela refinaria no Texas, se não me engano, em 2010, e aqui aparecem vários fatores que podem ocasionar início inesperado, necessidade de atenção dividida com mais uma tarefa, apoio sem um feedback, por exemplo, trabalho monótono e assim vai, tá certo? O número de coisas se não existir um processo que trabalhe essas questões para as equipes de operação, isso vai passar desapercebido, só vai ser identificado eventualmente numa investigação de um acidente, tá certo? O tratamento dos fatores humanos, existem vários métodos, eu estou trazendo apenas uma aqui, uma ou duas, né? Essa tipologia que eu estou mostrando aqui, de erro interno, erro externo, modos de controle, tá certo? Lapsos, deslizes, erros de omissão, todo mundo conhece, ou quase todo mundo conhece. A questão é o que se faz com isso. Você chega numa investigação e diz que é um problema de comportamento, tem que reciclar o cara no treinamento, tá certo? Uma das maneiras de entrar mais profundamente nisso é através desse modelo ABC, e o ABC rebatido, né, o espelho disso, que é a técnica ABA, Applied Behavior Analysis, onde a gente investiga as questões humanas, os ativadores, os fatores humanos que influenciaram o comportamento e as consequências que eventualmente passaram pela cabeça da pessoa e que nós realmente temos que administrar isso, né? Essa é uma ferramenta que dá certo, é bastante interessante e vale a pena quem tem interesse de estudar a respeito, porque pode ajudar. Pequenas conclusões, eu acho que estou chegando no meu tempo no final. Algumas eu estou correndo, porque pelo menos é o que eu queria passar, e estou tendo que correr um pouco. Algumas conclusões. Human Razop, eu sou suspeito para falar nisso, porque eu defendo isso já há muitos anos, desde os anos 90, tá certo? Quando a gente faz uma análise de risco, um Razop tradicional, né? E nós, com todas as barreiras, todas as camadas de proteção, nós trazemos esse cenário, eventualmente, de uma região vermelha para uma região verde, né? Hoje nós nos damos, muita gente se dá por satisfeito, né? Quando a gente faz isso sobre aquele fluxograma que eu mostrei lá atrás, no início, onde o operador não aparece, certo? É nesses cenários que nós colocamos verde, o operador não está. Quando nós colocamos o operador, às vezes vai para o amarelo e às vezes vai para o vermelho. E às vezes você precisa trazer recomendações adicionais, trabalhando em formatação de procedimentos, revisões de procedimentos e a opção de outras coisas aí. Nem tudo é difícil. Tem certas coisas que é fácil, né? Eu acabei passando por isso aqui e resolvi colocar aqui o famoso que eu digo, né? Não sou eu que estou inventando isso, né? O NAP Management, né? Quantas empresas fazem isso? Eu já vi pessoas, inclusive, deixarem salas, já vi refinaria da Petrobras com salas desse tipo para as pessoas poderem apagar 10 minutos, 15 no máximo. A partir daí, o negócio inverte e a pessoa levanta e não sabe onde está, tá certo? Então, 10 minutos, o cara dá uma resetada, a memória de trabalho zera e ele volta. Está entendendo? Quer dizer, isso aí não é invenção minha, coisas simples que podem ser usadas e fazem a diferença. A confiabilidade baseada no comportamento. Por que não transformar o Behavior Based Safety, né, o BBS, no Behavior Based Reliability, ou seja, trabalhar as questões humanas envolvendo segurança de processo e confiabilidade operacional no mesmo processo? É um pouco mais complicado? É um pouco mais complicado, porque não é um técnico de segurança de ocupacional que vai fazer isso, tem que ser um cara que entenda um pouco de segurança de processo, que entenda um pouco de confiabilidade, mas é perfeitamente possível. Nós estávamos apresentando um trabalho em Houston em 2010, naquele ano que aquela plataforma do Golfo afundou, e eu levei um paper justamente sobre isso, para trabalhar o BBS com segurança de processo, achando que eu estava inventando a coisa e trazendo uma novidade. Quando eu cheguei lá, havia um camarada, um consultor interno da British Petroleum,
E ele não estava falando do acidente do Golfo, mas ele estava falando do acidente da refinaria. E ele estava fazendo exatamente a mesma coisa. Ele chamou um operador e montou um diálogo com o operador sobre segurança de processo, fazendo o BBS, usando como pano de fundo a segurança de processo. Ou seja, isso aí não é, ninguém inventou a roda, né? Isso dá para fazer e ajudaria muito no cotidiano, tá certo? Estou indo para o finalmente aqui. Né? A prevenção e aprendizagem. Isso aqui é uma sugestão, não vou entrar em todos os itens aqui porque demoraria muito tempo, né? Eu adaptei isso aqui do CCPS, né, do ICHE, um trabalho muito interessante, só que eu coloquei algumas outras coisas aqui, trabalhando proativamente e, naturalmente, também como reativo após, eventualmente, acidentes. Né? Auditorias de barreiras. Tem muita gente fazendo auditorias de barreiras hoje, mas os fatores humanos nas barreiras, na confiabilidade das barreiras, questões humanas também precisam fazer parte. Tá bem? Procurem oportunidades de falhas humanas. Não é complicado, é uma questão de cultura. É um dos processos mais importantes na aviação. A aviação aumentou a confiabilidade porque eles têm um processo que perdura, é sustentável, de procura, identificação e reporte, naturalmente, das oportunidades de falha. E eu estou finalizando aqui, na gestão de fatores humanos, eu só apresentei algum tempo atrás, num congresso de offshore, e eu disse, olha, como é que varia a confiabilidade humana, a taxa de falhas humanas? É muito difícil, você tem algumas coisas em laboratório, mas quando você vai para o campo e no cotidiano, essas coisas mudam. Então, eu disse, olha, a minha melhor sugestão que eu posso dar é o seguinte, se a organização, a equipe, a empresa não trabalha os fatores humanos, ou seja, os fatores humanos são negativos, você vai trabalhar numa zona de probabilidade de falha alta. Tá? Admitindo que a janela de probabilidade é 1 para 1, 1 para 10 na menos 4 aqui, que é o que tem na literatura toda, tá certo? Você vai trabalhando naquela faixa e pode estar mais próximo de 1 ou não. Tá? Agora, se você trabalha as questões humanas, identifica essas questões humanas, e por isso que eu estava comentando antes com o Renato, fazer uma investigação de culturas para saber onde as coisas que estão acontecendo, que estão mais pegando, que no setor elétrico é diferente de uma petroquímica A, de uma petroquímica B, etc., você vai trabalhar numa faixa mais confortável, digamos assim, tá certo? E mais administrada. Ok? E para o futuro, que eu disse que ia falar alguma coisa para o futuro, não tem, pelo menos é onde eu consigo enxergar, é o uso da inteligência artificial, onde a gente pode monitorar competências cognitivas, não cognitivas, já tem gente no Brasil fazendo isso, né? Nós estávamos tentando emplacar isso há algum tempo, até agora não conseguimos, mas onde você pode mapear o pessoal que está numa sala de controle, por exemplo, você pode ser, são avaliações, observações que e depende da pessoa, tá certo? Como aquela variabilidade da frequência cardíaca, ela é objetiva, você não está mexendo com a pessoa, tá certo? A não ser os monitores lá. Ok? Pessoal, eu acho que me passei um pouco do tempo aí.